partir do momento que você baixou o Profit, tá? Entrou lá com a sua senha, o seu CPF, a sua senha, você vai ter exatamente essa tela aqui, tá? Que vocês estão vendo aí. Se vocês notarem aqui, tem um detalhe interessante, que ele está pedindo aí em cima, não sei se vocês estão vendo, ele está pedindo a opção aí para vocês atualizarem. Depois eu vou explicar como é que faz essa atualização. Mas para conhecer o Profit, nós temos aqui, do nosso lado direito, onde está escrito aqui simulador, 10, 100, isso aqui é chamado boleto, né? Então, isso aqui é o boleto que nós explicamos na última aula. Na frente, no meio da tela, nós temos o gráfico. Depois nós temos alguns indicadores, algumas ferramentas que, no caso aqui, por exemplo, no cantinho esquerdo aqui, é uma ferramentazinha de bate-papo, que eu vou fechar, nós não vamos utilizar isso, tá? Cada janela dessa aqui, deixa eu colocar aqui o annotate aqui para mostrar para vocês direitinho. Cada janela, eu tenho aqui os botões de controle da janela, correto? Eu estou com 3 janelas aqui. E a principal, que é onde tem lá uma microfoto minha lá, e onde nós temos 3 botões aí, que é o botão tracinho, que é o minimizar, o retângulozinho, quadradinho, que é o maximizar, e o X, que é o fechar. Isso aí todo mundo já conhece, né? Esses botões de janelas, né? Positivo? Okay. Positivo. Sim. Então, o que nós vamos fazer aqui? Simplesmente, nesse ponto aí, o que a gente precisa fazer é fechar, o que eu não vou trabalhar. Então, aqui eu tenho aqui, ó, essa janela aqui, eu vou fechar. Essa janela de gráfico de cotações, eu vou fechar. Aí eu fiquei com a janela do gráfico. Se eu for lá no botão do meio, que é o maximizar, o gráfico passou a tomar conta da tela completa. Ok? Tudo bem até então? Tudo bom. O nome da direita aí, simulador, é boleto o nome? Boleto. Valeu. Boleto, boleta, né? Eu chamo de boleta. Tem alguns que chamam de boleto, mas o nome certo é boleta. Tá? Beleza. Então, aqui é onde nós vamos colocar o tipo a quantidade de contrato, né? Se você vai comprar mercado, tudo isso a gente vai falar mais tarde. Bom, então aqui eu tenho um gráfico. Perfeito. Até o momento é o que eu tenho. Como é que eu trabalho com essa configuração? Como é que eu posso mudar isso aí? Primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte. No Profit, deixa eu só mudar aqui uma janela aqui. Está me atrapalhando. Mudei aqui de lugar. Pronto. Bom, a primeira coisa que nós vamos falar é o seguinte. Nós temos aqui em cima os menus do Profit. Tá? Vocês notaram que tem aqui, lá do lado, uma lupinha atualização disponível? Sim. Todo mundo enxergou aí? Em cima do Petro 4 aqui. Eu vou colocar aqui o gráfico aqui para vocês, fazer uma setinha para vocês entenderem. Deixa eu ver se todo mundo achou aí? Ok, Sérgio, ok. Aqui, ó. Tá vendo aí a atualização disponível? Ok. Apareceu esse círculo aí, né? Vermelho? Sim. Perfeito. Então é o seguinte, todas as vezes que aparecer essa opção, o que vocês vão fazer? Vocês vão dar um clique nela, vai aparecer aqui embaixo, aqui, ó, a opção, a versão da atualização, você vai dar um clique nela, vai abrir essa janela de atualização, e nessa janela vai permitir que você atualize o Profit. É sempre bom que você tenha o Profit atualizado. Tá? Tem a versão estável e a versão beta. Eu trabalho com a versão beta, alguns trabalham com a versão estável, mas o que importa é o seguinte, tem um botãozinho atualizar aqui. Ó. Dê um clique no botão atualizar. Obtendo os arquivos necessários. Está vendo? Aqui, ó, a escalinha vai começar a subir. Ele vai baixar toda a atualização. Todas as vezes que aparecer atualização disponível, vocês vão fazer a atualização. Só que é bom sempre verificar isso, pessoal, de manhã, cedinho, antes de começar a operar. No meio da operação, você não vai fazer isso. Você vai fazer antes de operar. Atualiza ele, deixa ele atualizado.
Uma vez que ele está atualizado, beleza. Essa primeira atualização era um pouco mais demorada, como vocês estão vendo aqui. Eu vou cancelar, que eu não vou prosseguir com ela. Mas ela vai chegar aqui até o final, chegou no final, ele vai pedir para você reinicializar o Profit. Ele vai reinicializar, vai fechar, vai abrir de novo, você vai colocar o usuário de novo e pronto, ele vai estar atualizado. Vamos conhecer um pouco das opções do Profit aqui. Clicando aqui em Profit Pro, eu tenho aqui algumas opções: exibir, estudo, ferramentas, opções, negociações, notícias, estratégias, cotações, desktop, janela, aprenda, tem aqui algumas opções que vocês podem explorar, ajuda, atualizações disponíveis. Só que é o seguinte, nós não vamos ficar clicando aqui, tem atalho para tudo. Isso aqui é importante, você entender como é que é o atalho. Tá? Wanderson. Oi? Wanderson, Diga. aqui tem o gráfico aqui, né? Esse gráfico tem isso aqui, apareceu isso aqui no meu computador, tá vendo aí? Ah, aceite, pode aceitar, pode aceitar. Pode aceitar? Goritz? Pode. Isso aqui é porque a gente da gravação, né? É porque a gente botou para gravar a tela. Isso, ele pede ok. a confirmação, colocou para gravar, beleza. Beleza, vou sumir de novo. Tranquilo. Bom, continuando aqui, então, todos esses menus aqui, vocês podem encontrar eles em atalho, tá? Então, uma vez que você clicou com o botão direito em cima do gráfico, aparece, resumidamente, todas as opções que você pode fazer com o objeto que você clicou. Tudo que tem aqui na tela é um objeto, tá? Então, eu vou dar um zoom aqui, ó. Tá? Então, aqui, eu tenho essa barra aqui. Essa barra é um objeto. Se eu der um clique com o botão direito em cima dela, observe que o menu que apareceu é diferente. Ele é menor. Por quê? As opções que aparecem são referentes ao objeto que eu cliquei. Se eu vou na parte branca e der um clique no botão direito, apareceram muito mais opções. Por quê? O objeto agora é o gráfico. Então, tudo que eu posso fazer com ele está aqui. Se eu venho nessa linhazinha azul aqui e dou um clique com o botão direito, as opções do objeto é diferente. Então, para vocês entenderem, se vocês entenderem isso, tudo fica mais fácil. Se você quer fazer alguma coisa, eu quero mudar a minha média, clica com o botão direito em cima dela, que as opções que você pode fazer com o seu objeto média vão aparecer. Eu quero mudar o meu candle, clica com o botão direito, que as opções do objeto candle vão aparecer. Eu quero mudar o meu gráfico, clica com o botão direito, que as opções do gráfico vão aparecer. Eu quero mudar a minha boleta, clica com o botão direito na boleta, que as opções das boletas vão aparecer. Está dando para entender isso? É muito mais fácil fazer isso do que você ficar aqui, ó. Espera aí, onde que eu vou achar a opção da boleta? É aqui, aqui, você vai ficar igual louco procurando. Aqui você encontra de forma resumida. Perfeito? Isso é para qualquer coisa, em qualquer aplicativo do Windows. Então, sempre que clicar com o botão direito, né? Em cima do objeto, as opções referentes àquele objeto, resumidamente, vão aparecer. Exemplo, essa linha aqui não está azul? Eu quero ela de outra cor. Então, espera aí, que eu cliquei com o botão direito, a aparência, eu quero ela fúcsia, eu quero ela dessa grossura aqui. Pronto. Esse candle aqui, ó, clico com o botão direito, aí eu quero, o que eu quero fazer com esse candle aqui? Eu quero, por exemplo, ir na propriedade. Eu venho na propriedade aqui, ó, então aqui eu tenho várias opções, aparência, tá? O candle positivo, tá? Ele tá, eu quero que o candle positivo seja verde. E eu quero que o candle negativo, vermelho. Pronto. Entenderam? Botão direito em cima do objeto, aí ele começa a resumir para vocês. Tá? Perfeito? Beleza. Então, esse é o primeiro pulo do gato. Tá? Qualquer opção que você quiser de um objeto, clique com o botão direito. Tá? Bom, outra opção também importante, eu fiz uma besteira, fiz um monte de coisa e eu quero voltar atrás. Tá?
Tem duas formas de fazer isso. Se eu vier aqui em desktop, o que é um desktop? Desktop é essa janela que você está vendo na frente de vocês aí, com todos os objetos. Tá? Então, se eu vier em desktop, aqui eu tenho um punhado de desktop aqui. Ó. Aí eu tenho aqui, ó, desktop original. Vou dar um clique nele. Para que as modificações sejam aplicadas a todas as janelas, se não fechar. Deseja realizar? Sim. Ele vai fechar as janelas. Vai abrir, ó. Lembra aquelas janelas que eu tinha fechado? Aqui, ó, do lado de esquerda, aqui, ó, elas voltaram, não voltaram? Isso. Por quê? Porque eu voltei lá no desktop, tá? E pedi ele para voltar com o desktop original. Ele voltou com o desktop original. Então, isso aqui, ó, que eu vou fechar agora, ó. Grade de rotação, ó. Quando eu voltei com o desktop original, ele voltou. Só que tem uma coisa aqui que não voltou. Vocês poderiam saber, vocês saberiam dizer o que aconteceu que não voltou? A média. Os A candles, né? média, que era azul, É. voltou na fusa e na grossura, e os candles também, muito bem observado. Tá? Por quê? Configurações de cor, de tamanho, de indicadores, elas ficam salvas e você não consegue voltar. Quando você cria um padrão e quer salvar esse padrão, aí existe uma outra forma que daqui a pouco eu vou explicar para vocês, tá? Que você pode importar e exportar as configurações. Isso é muito útil, tá? Porque a partir do momento que você achou o seu layout, pô, esse é meu layout definitivo, esse é que eu vou trabalhar. Você vai lá e exporta ele e coloca lá layout, meu layout número 1, versão 1. Pronto. Aí depois você, pô, o Vitor explicou, tem uma média mais, isso aqui e tal. Você vai lá e coloca lá, meu layout versão 1 com a média X. Porque se você amanhã ou depois, pô, não gostei desse layout, você não tem que desfazer tudo, você vai e pega o layout. De forma simples, você poderia usar o desktop, só que o desktop tem esse problema. Tudo que você mudar em padrão de cor, média que você colocar, vai ficar, tá? Mas daqui a pouco nós vamos chegar lá. Mas deu para entender o que é desktop, que é a tela total? Ok. Sérgio, o quê? Ó, eu vou pegar um outro desktop aqui, ó. Esse aqui não vai aparecer para vocês, senão que já tem gravado aqui, ó. Ó, para você ver como é que muda muito, ó. Olha só, a diferença daquele desktop para esse aqui, ó. Tem um monte de coisas que não tinham, inclusive ativos que não estavam aparecendo lá, estão aparecendo aqui. Pô, quero voltar ao desktop que eu tinha, que é o desktop original. Venho aqui no desktop original, volto nele, ele vai voltar exatamente no original, conforme a tela. Vamos supor que eu já tenho um desktop meu padrão, tá? Depois que eu já aprendi a configurar tudo, eu vou salvar esse desktop. Vamos supor que o meu desktop é esse aqui. Ó, não sei se vocês lembram disso, em qualquer lugar do gráfico, se eu bater com a barra de espaço, aparece isso aqui, ó. E eu vou colocar o input. Começa a digitar, vai aparecer aqui, ó. Então tá aqui o input, tá? Vou digitar, quero com 5 minutos, digito 5, aí já vai lá, minutos, enter. Apareceu aqui, tá? Opa, beleza. Tá aqui, tem algumas médias aqui. Vamos colocar tudo certinho. Tá na data de hoje. Quero salvar esse meu desktop aqui, ó, do jeito que ele tá. É só isso, meu desktop. Eu vou em desktop, salvar desktop como. Vou colocar lá, ó, desktop, primeira aula. Salvei meu desktop, tá? Cadê o boleto desse desktop? Tá vendo essa setinha aqui, ó? O mouse aqui, ó. Todo mundo tá vendo aí, ó? Onde apareceu lá. Positivo. Ó, dê um cliquezinho aqui, ó. A boleta aparece, ó. Volta nessa mesma setinha, ela esconde, ó. Positivo? Positivo. Tá. Então, opa, beleza. Tá aí o meu desktop salvo. Vamos voltar lá no desktop original. Vamos lá, desktop original.
Tá aqui, esse é o original. Agora, o meu desktop de trabalho, qual que é? Como é que eu salvei? Aula 1, não foi? Ah lá, lá no finalzinho, ó, desktop 1, aula 1. Positivo? Positivo. Tá salvo aí, belezinha. Tá? Então, é dessa forma que você salva e muda os desktops. Agora, a partir do momento que eu começo a enriquecer o meu gráfico, ó, pô, eu não quero essa grade de cotação aqui, ó, que está aparecendo. Como é que eu faço para tirar essa grade de cotação? Se eu der um clique com o botão direito em cima dela, eu tenho lá adicionar ativo, remover o ativo que eu cliquei no momento, exibir lista, tal, fechar ticket de cotação. Olha como é que é mais fácil eu sabendo disso aqui. Se eu não soubesse disso aqui, eu teria que ir aqui ó, em ferramentas, aí procurar lá, ó, grade de cotação, e sair procurando, ó, aonde achar ticket de cotação, onde que está? Ia ficar igual maluco procurando. O que você faz? Vem com o botão direito aqui, ó. Ah lá, pronto. Fechar ticket de cotação. Resolveu o seu problema. Ok? Ok. Tu clicou com o botão direito em cima do desktop? Exatamente. Cliquei com o botão direito em cima daquela grade do ticket de cotações que estava aparecendo. Eu não peguei, não. Peraí. Cadê o ticket de cotação? Então, e se agora eu fizesse merda aqui e não soubesse onde está o ticket de cotação, como é que eu faria para voltar? Desktop original. Uma forma seria essa. Se você não souber onde ele está, a melhor forma seria essa. Correto? Fiz qualquer besteira, está tudo desajustado aqui. Eu vou lá, ó, desktop, tá? Não é original mais, porque o meu É, desktop é aula 1, correto. né? Ah lá, voltou ao aula 1. Se você colocar o original, ele vai voltar no desktop original do Profit. Agora a gente já está no nosso, que é o aula 1. Perfeito? Tá vendo essa grade aqui, ó, que vai rolando na tela aqui, ó? Ah lá, tá rolando aqui, ó. Quando eu encosto nela, ela para, ó. Aparecendo a cotação de várias ações. Ah, beleza. Correto? Levei o mouse em cima, cliquei com o botão direito, as opções, ó. O que eu quero? Fechar ticket de cotações. Correto? Correto. Fechei. Perfeito? Aí agora, o que eu quero fazer aqui mais? Poxa, eu quero colocar uma média. Nós aprendemos sobre média móvel, né? Clico com o botão direito. Quero colocar uma média onde? Não é aqui no gráfico que quero colocar a média? Correto. Se eu quero colocar a média, eu clico com o botão direito no gráfico. A média é o quê? Não é um indicador? Correto. Aqui, ó. Inserir indicador, ó. Até aparece uma linhazinha aqui, um desenho de uma linha, ó. Dei um clique aqui. O que eu quero? Vem aqui na buscar indicador. Média. Opa, já apareceu aqui, ó. Média móvel. Dou um clique aqui. Onde eu quero a média móvel? Aqui no gráfico, ó. No gráfico. Então tem que inserir, ó. Inserir. Média móvel de quanto? Quero uma média móvel de 50 períodos. Ok. Quero mais uma? Quero. Quero mais uma de quanto? De 200. Dou ok. Quero mais uma? Basta clicar no inserir de novo. Quero mais uma agora de quanto? Ah, quero mais uma agora de 14. Ok. Quero mais alguma? Não. Aqui as médias que estão todas aqui, ó. Clico no ok. Estão todas elas aqui, ó. Só que todas elas estão o quê? De mesma cor. Então, você vem com o botão direito, você vai aqui, ó. Se você quiser, tá com a mãozinha, não tá com a mãozinha? Só vir aqui ó, no lado direito, na setinha, dá um clique nela, ó, e volta aqui e vira a setinha. Clica com o botão direito, que fica mais preciso. Propriedade de quem? Da média. Essa média aqui é de 14 períodos. Essa média de 14 períodos eu quero o quê? Aparência. Que cor que eu quero ela? Pô, eu quero ela azul. Espessura, 1. Estilo, eu quero ela pontilhada. Ok, tá aqui, ó.
essa média aqui é a de 50. Clico com o botão direito, propriedade. O que eu quero aqui? Aparência. Quero o quê? Eu quero essa aqui amarela. 3. Quero linha normal. Ok, está aqui. Essa média aqui, ó, botão direito. Vamos explorar melhor aqui. Opa, eu tenho aqui o tipo, aritmética, exponencial, tal. Regra de coloração, por enquanto, não é nada disso. Eu quero mudar a cor. Propriedade. Vem aqui, ó, aparência. Vamos lá, essa daqui eu vou colocar ela preta. Vou colocar ela como? Traço ponto. Traço ponto. Espessura 2. Ok. Está aqui. Traço ponto. Perfeito. Se eu salvar o meu desktop, vai estar salvo dessa forma. Correto? Meu desktop, depois eu posso vir aqui de novo. Desktop. Né? Como já estou nele, eu não preciso colocar salvar como. Aqui, ó, ele selecionado lá embaixo. Ó, desktop 1 aula. Basta que eu venha aqui, salvar desktop. Ele já vai salvar as configurações. Vai estar salvo. Então, todas as modificações que eu fiz estão garantidas. Só que se eu quiser voltar atrás, eu não consigo voltar mais. Eu tenho que desfazer. Aí ele vai ficar assim agora para sempre. Agora ele vai ficar assim. Toda vez que você for operar, você vai encontrar isso aí. Exatamente. Por isso que, quando você está fazendo experiência, você tem que salvar desktop com versões diferentes. Desktop versão 1, desktop com 3 metros, desktop com Super Doom, desktop com isso. Porque se você quiser voltar atrás, é só você voltar naquele desktop anterior que você tinha. Perfeito? Ok. Certo. Então, aqui eu tenho aqui, ó. Então, olha como é que é simples. Clicou com o botão direito, inserir indicador. E se não fosse aqui? Opa, vamos procurar aqui, ó. Opa, ferramenta, será que é aqui em ferramenta? Opções, negociações, estratégia. Você teria que vir aqui, ó, um por um. Estudo, ferramentas. Você teria que vir aqui, ó, procurando. Opa, exibir. Tá aqui, ó, indicadores. O que é mais fácil? Você vir aqui com o botão direito? Ou se você procurar aqui? Botão direito, né? Perfeito? Então, poxa, mas aí o meu gráfico está branco, o fundo dele está branco. E, pô, eu tenho um problema danado com claridade, eu não gosto de fundo branco. Propriedade do gráfico, ó. Propriedade do gráfico. Dei um clique aqui. Então, aqui, ó, eu tenho o fundo, está automático, né? Opa, eu quero colocar o fundo de uma outra determinada cor. Eu quero colocar o fundo prata. Tá? E vamos ver como é que fica. Deu ok. Opa, mudou o quê? Mudou nada. Porque você já tem configurado lá todos os seus padrões, né? Quero colocar o gráfico azul. Opa, agora mudou o fundo. Agora ficou bonito, né? LFoot. Rapaz, que parada esse azul aí, agora eu quero bota mudar vermelho aí, bota vermelho para te ver. Vamos colocar um vermelhão aqui, ó. Vai dormir hoje. Como é que opera com um gráfico desse aí? Então, aqui você pode fazer as suas experiências. Tá? Opa, não, eu quero colocar um fundinho Tem que ser uma cinza. cor que acalme. Opa, aí já melhorou. Fundinho cinza, já ficou claro. mais confortável. Tá? Eu uso prata, viu, galera? Eu também uso prata. Aqui, ó, você chegou aqui, ó. Então, o fundo aqui está prata, aqui, ó. Deixa aqui o fundo no automático, esse fundo aqui, e deixa o gráfico no prata. Aí. Não é aquele branco que agride a vista, né? Fica mais suave. Tá? Mas eu cheguei aqui, não gostei desse vermelho e o verde. Clica com o botão direito em cima do Kindle, porque é ele que eu quero mudar. Tá? Então, aqui eu vou lá em propriedade, tá? E lá eu posso fazer isso aqui sempre que a aparência. A aparência não é como você está lá, se você está aparência, tá? Você está de óculos, né? Qual a sua aparência? O cara é moreno, loiro, branco, e assim vai. Então, aparência. Então, aqui, ó, tem as cores, mas aqui, Kindle, do lado direito, positivo e negativo. Quem é o Kindle positivo?
eu quero que o meu candle positivo, tá? Seja, vamos colocar ele aqui, o branco. E o negativo, eu vou colocar preto. Espera aí que vocês vão entender isso aqui. Linha do candle positivo, preta. Linha do candle negativo, preta. E volume de alta e de baixa é para outra coisa que é o volume financeiro. Vou aplicar aqui, ó. Aí, deixa eu jogar aqui para o lado. Ó, olha como é que mudou. Já mudou. Agora, se eu não coloco a linha preta, tá? Linha do candle positivo, que é branco, se eu deixar a linha dele branca também, cadê o branco? Aqui. O que vai acontecer aí? Já fica ruim de enxergar. Então, a linha é o que faz o contorno dele. Então, sempre é interessante que você deixe a linha o quê? Preta. Porque ele vai fazer o contorno, dá um contraste, você enxerga melhor. Porque o nosso fundo tá prata, né? O candle positivo ele é branco, então se você não colocar o contorno, fica difícil enxergar ele. Positivo? Positivo. Beleza? Então, fechou. Então, botão direito é o botão milagroso para fazer essas coisas. Então, voltando aqui rapidamente, aqui, ó, só no candle de novo, vou dar um zoom aqui. Como é que eu dou o zoom? Ah, eu estou dando zoom aqui, aproximo. Tem duas formas de fazer isso. Está vendo esse botãozinho aqui com mais? Ah lá, o mouse está lá, ó, mais, menos. Estão vendo aqui, ó? Sim. Positivo. Então, aqui, ó, mais, É a lupazinha, né? é a lupa, isso. Tem uma outra lupa aqui, ó. Tá vendo essa lupa? É. Deixa eu dar um... A lupa que tem um quadradinho. Para que serve essa lupa? Eu dou um clique na lupa, venho aqui, seleciono a área que eu quero o zoom, ó. Clico, seguro, arrasto, solto. Ele vai dar o zoom ali. Ok. Menos. Ah, eu rolei aqui, ó. Vamos supor que eu rolei. Opa, eu quero um zoom nessa região aqui, ó. Pronto. Ele deu o zoom ali. Qual que é a outra forma de dar o zoom? Tem a tecla Ctrl do teclado. Se você segurar ela e rolar aquela bolinha do mouse, aquela rodinha, para um lado e para o outro, ele aumenta ou diminui. Segura a tecla Ctrl, é aquela CTRL, né? E a rodinha para cima, para baixo. Perfeito? Perfeito. Ou vai aqui na lupinha, que é o mais prático. Tá? Para terminar aqui em cima do candle, tem algumas outras opções aqui que futuramente vocês vão aprender, como regra de coloração, todas as opções nós vamos aprender na parte mais avançada, que não vamos utilizar a nossa própria regra, então não vale a pena a gente explorar aqui e depois a gente vai usar uma regra diferente. Tá? Mas o mais importante aqui é você saber mudar a cor dele. Tá? Clicou com o botão direito, propriedades, aí aparência, você vai mudar a cor. Tá? Como inserir indicador, que no caso nós vamos usar as médias. Tem um outro indicador que a gente costuma usar também. Cliquei com o botão direito, inserir indicador, chama volume, que é o volume financeiro, aqui, ó, volume financeiro. Dei um clique aqui. Onde eu vou aparecer com o volume? Aqui embaixo, ó, inserir nova janela. Aqui, ó. Dou OK. Pronto, apareceu o volume aqui. Pô, mano. Ô, Cara, eu Wanderson, gostei da cor. Oi, fala comigo. eu queria que você me mostrasse como é que muda a cor do fundo de novo, que eu dei Do uma fundo? saída aqui, Perfeito. do fundo. Eu quero mudar a cor do fundo de que você quer mudar a cor? Aí do gráfico, Do gráfico. Então, eu tenho que clicar com o botão direito onde? no fundo. No fundo. Então, ó, É. cliquei com o botão direito. Aham. Aí, eu vou em onde? Em propriedade. Propriedade. Perfeito? Do Isso, gráfico, lá, do propriedade do gráfico. gráfico. Aí depois, o que eu quero aqui? Ó, cores. Fundo, gráfico, moldura. Eu quero mudar Ok. gráfico. Gráfico. Então, aqui, ó, gráfico, eu vou... Lembra que a gente colocou vermelho? Né? Vamos colocar Aham. aqui, né? E Isso, vamos voltar lá. E vamos colocar agora a prata. prata. Ok. Pronto, Show? beleza, valeu. Tem aqui o volume financeiro. Pô, não gostei dessa cor aqui. Como é que eu faço para mudar? Princípio mesmo. Clica com o botão direito em cima do volume aqui, ó. Vem aqui, ó. Botão direito. Propriedade. Cor. Opa, que cor que eu quero?
Pô, cara, eu quero uma cor, eu quero cinza, tá? Qual que é a espessura? Ah, eu quero 2, 3, vai mudar a espessura? Não, porque ó, ele não permite, ele já está aqui do tamanho. Ó. Se ele não permite, ele não altera. Ó. Então, o que, que eu vou fazer? Só dar OK. Pronto, está cinza. Pô, mas cinza não destacou. Bom, então, vamos lá em propriedade. Cor, vamos colocar uma cor de mais destaque. Vamos colocar aqui um marrom. Pronto. Está mudado aqui. Perfeito? Beleza. Show de bola? Show de Botão bola. direito, gente. Se vocês não esquecerem do botão direito, vocês vão ter sucesso em muita coisa, tá? Botão direito, você acha tudo. Beleza? Beleza. Ok. Então, nós aprendemos esse ponto. Vamos lá. Salvar desktop. Ó. Vou lá. Cliquei em desktop. Já estou nele. Olha lá, desktop 1 aula. Salvar. Está salvando. Beleza. Salvou o desktop. Vamos mudar para o desktop original aqui. Ó. Desktop original. Ok. Bom, esse é o desktop original. Note que todas as mudanças que nós fizemos em cima de indicadores aparecem no original também. Só que as telas são diferentes. Até o ativo aqui continua no Petrobras, mas todos os indicadores aparecem aqui do mesmo jeito que eu já mudei. Vamos voltar lá no nosso desktop aula 1. Sim. Beleza. Olha aqui. Como é que eu salvo de uma vez por toda a configuração? Essa configuração que eu tenho aqui, com todos os indicadores, com essas cores aqui, ó, tem um macete. Eu venho aqui no Profit Pro. Aí eu tenho aqui a opção exportar configurações. Está vendo aqui? Ó, exportar configurações. Dou um clique em exportar configurações. Arquivo de exportação. Eu venho aqui, ó, onde tem essa pastinha aqui no final. Dou um clique aqui. Procuro um local que eu quero salvar. Tá? Eu vou salvar aqui. Vou procurar uma pasta aqui, ó, treinamento. Tá? Dentro dessa pasta treinamento, eu vou colocar o nome de configuração aula 1. Perfeito? Perfeito. Vou dar um clique em salvar. Ele vai aparecer o nome aula 1 aqui. Tem o botão exportar. Vou exportar. Ele vai exportar minhas configurações. Ok. Beleza. Posso fechar, está exportado. Agora, vamos supor que eu venho aqui, mudo isso aqui. Vou mudar isso aqui para verde. Vou acrescentar aqui mais um. Vou colocar um estocástico aqui. Vou vir aqui. Opa. Vamos colocar isso aqui. Vamos jogar aqui nessa tela, jogar para cá. Mudei minha tela toda. Aí, depois que eu mudei minha tela toda, eu falei, pô, me arrependi. Pô, fechei isso aqui. Aí eu sei que eu falei, não, beleza, como eu salvei o meu desktop, basta que eu vá lá no meu desktop, vou lá no desktop aula 1, né? E ele vai voltar do jeitinho que ele estava. Não. Ele vai voltar do jeito que eu fechei ele, do jeito que eu criei todos os meus indicadores. Falei, pô, mas aí eu não quero mais nada disso aqui, eu não lembro qual cor que é isso, eu não quero esse indicador. Como é que eu faço? Como você exportou as suas configurações, você volta no mesmo lugar e você vai vir aqui, ó, em importar configurações. Dá um clique em importar. Vem aqui nessa pastinha. Volta para o local onde você salvou, que foi em treinamento. Aula 1. Abrir. Aí, o que eu tenho que marcar aqui? Ó? Substituir. Ó. Substituir layout, substituir desktop. Tudo tem que estar substituído. Clico em importar. Ele vai fechar. Vai abrir de novo rapidamente. E quando ele abrir, toda a configuração que estava no momento que você exportou
vai aparecer novamente intacta. Perfeito? Beleza. Perfeito. Então, só resumindo aí. Desktop, você salva a tela, do jeito que você deixou, com gráfico, mas acontece que as configurações, os indicadores, toda vez que você muda, o Profit, ele salva isso também junto, independente se você quer ou não. Quando você tenta voltar tanto para o original, quanto o personalizado que você criou aula 1, ele sempre vai voltar com a última modificação que você fez na tela, com as últimas cores, os últimos indicadores. Se você encher a sua tela de indicador, é daquele jeito. Se você achou o seu padrão de trabalho, a sua tela de trabalho, o que você faz? Você vai lá no Profit e exporta a configuração. Salvou, está lá intacta. Você pode fazer a merda que for no seu computador. Basta que se você salvou ele numa pasta diferente, se o seu computador se salvou num pendrive, se você chegou em qualquer computador que tiver um Profit, na casa de outra pessoa, você vai lá no Profit, importar a configuração, abre o pendrive, clica na configuração, vai aparecer a sua tela do mesmo jeito que você tinha na sua casa. Entenderam? Essa é a vantagem de exportar e importar configurações. Você carrega a configuração exata da forma que você colocou para qualquer lugar que você queira. E o desktop ele só grava a tela bruta, sem as modificações de cores. Cada vez que você modificar um indicador, colocar uma cor, adicionar um indicador, ele sempre vai adicionando lá. E quando você volta, ele não permite que você volte, ele sempre vai voltar com aquelas cores. Ele só a tela bruta, com ativo, com a quantidade de telas que você tem, quantidade de gráfico, vai aparecer. Perfeito? Perfeito. Bom, vou dar um tempinho aí para, se alguém tiver alguma dúvida até o momento, para não correr muito. Alguma pergunta? Esses números que ficam aqui do lado em azul é o valor da ação? Isso aí é o nível de preço. Vamos colocar aqui, só já que você falou ação, vamos colocar uma ação, então. Vamos colocar, que ação que você quer ver, por exemplo? Petrobras. Petrobras. Então, vamos lá. Então, quando eu comecei a digitar lá, Petro já apareceu. Tá? Petro 4, vamos lá colocar na 4. Abriu. Então, aqui nós temos aqui o gráfico de Petro 4, que está nos 5 minutos. Vamos colocar aqui no 15 minutos. Então, aqui, ó. No 15 minutos, a Petrobras fechou hoje o dia com valor de R$ 23,88. Certo? Está vendo aqui, ó? R$ 23,88. Certo. Foi o nível Fecha de fechamento. 18 horas? Fecha, depende muito. Ela fechou 17h45. O mercado à vista fecha um pouquinho antes, mas ele fecha até mais cedo, é por causa de horário de verão nos Estados Unidos, tá? Ele está fechando. Não estou vendo Normalmente, não esse valor aí. Esse valor que você falou, não estou vendo não. 23,88? É. Deixa eu dar um destaque aqui nele, aqui, ó. Peraí. Ah, rapaz, é porque a tela onde aparecem as nossas imagens está na frente. É por isso que eu não vi. Ah, você pode tirar ela. Você pode ter um botãozinho para minimizar, Ah, ela some. Aí vai ficar só a janela. beleza. Se eu quiser voltar com Beleza? ela agora. Aí você clica nela aí, né, e ela minimizou, certo? Tá só um Aham. tracinho. Você dá um clique lá e vai ter as opções com mais de um quadradinho, vários quadradinhos. Tá aqui aparecendo o Wanderson, Aguinaldo, é só clicar aqui. Isso. Tá. Falou. É que eu já até tiro ela para ficar só a tela total. Uhum. Todo mundo enxergou aí o 23,88? Pronto, beleza. Beleza? Então, aqui, essa escala aqui é a escala de preço do Vertical, ativo. né? Exatamente. Tá? Aqui nós temos embaixo a escala de tempo, né? Aqui a escala de preço, Uhum. correto? Ok. Então, todo ativo
você tem essas duas variáveis, o tempo e o preço. Correto? Então, se a gente voltar, vamos supor que a gente queira ver aí um outro ativo qualquer aí. Exemplo, vamos ver aqui opa, peraí, vamos lá, coloquei CSN, por exemplo. Então, fechou lá. CSN fechou em que preço? Vocês estão enxergando aí? 15,63. 15,63, muito bem. E aquele valor 15,54 ali, o que é? É o preço em relação à média. Muito bem. Inclusive é da cor da média, tá vendo? Ó? Tá vendo que o azul, 15 é o valor da média. Média de 10, né? Aqui azul é a média de 14, ó. 14. Aqui, ó, 15,25, ó, é a VWAP diária e assim por diante. Tá? Então, na escala de preço, ele coloca o destaque, a mesma cor do indicador para você poder se orientar. Positivo? Positivo. Então, se eu quiser mudar agora para um outro ativo aqui, vamos supor que eu quero mudar para Vale. Como é que eu faço para mudar ativo? Hein, gente? Como é que eu faço para mudar ativo? Botão direito lá no ativo. Ensinava. Não, é mais simples ainda. Qual a primeira letra da Vale? V. V. Então, eu vou no teclado, ó, V. Só digitando. Aí depois, já apareceu o Vale lá, mas eu poderia continuar. Então, ó, Vale. Dou 2 cliques. E o Petrobras some? Oi? O que você estava antes já some? Aí some. É porque eu estou numa tela só, some. Eu vou colocar 2 telas para vocês verificarem. Eu estou em qual tempo gráfico que eu estou da Vale? 15, né? 15. 15. E eu vou mostrar aqui para quem ainda não observou. Aqui, ó, 15. Tem pessoas que gostam de colocar. Eu vou clicar com o botão direito, ó, no gráfico, propriedade do gráfico. Aí aqui, ó, eu tenho exibir marca d'água. Vou marcar aqui para vocês entenderem o que acontece. Ó. Ok. Aparece no gráfico, vale 3, 15 minutos. Isso é para não esquecer mesmo, né? Esse aí é o cara esquecer. E você pode modificar. Aqui, Tem um ó, vamos detalhe. supor que tá muito forte, ó, quero um pouquinho mais claro. Ó. Vou lá e mudo lá. Tem um Aqui não tem como o detalhe. cara errar. Né? Tem um detalhe, galera. Desculpa, Ivan, se interromper. Eu Tranquilo? acompanho. Mais na frente a gente vai entender. Só uma dica para você. A Vale e a Petrobras, ela representa 35% do volume financeiro da Bolsa durante o dia. Tá? Ou seja, Vale e Petro, elas movimentam o nosso mercado. Elas dão uma tendência. Fecha parênteses. Eu também, além do índice, nessa abinha aqui, Wanderson, ali em cima, Wanderson, Vale e tal, você pode colocar o que você quiser, o ativo que você quiser, e deixar na sua tela para você observar quando tiver interesse. No maisinho ali, né? É aqui, ó. Exatamente. Então vamos chegar Aqui, lá. ó. Isso aí. Entendeu? Ô, Wanderson, desculpa, você ia falar isso aí, né? Não, tranquilo. Acabei antecipando aí. Representa quantos por cento, Vitor? O volume financeiro da Vale e Petro junto Aham. representa mais ou menos 35% do volume financeiro da nossa bolsa. O que eu estou Ok. querendo dizer, na maioria das vezes que a Vale pegar o telefone e ligar para Petro, falar, Petro, vamos subir a bolsa hoje? Se eles quiserem fazer isso, eles vão fazer. Tá? Não significa que se você estiver lá no dia a dia, no trade lá, você abrir um monitor de mercado e tiver Vale Petro verde, não significa que o preço vai subir. Aí a gente faz uma leitura aí macroeconômica, vê situação
política de Favorável. fato para entender que é isso que está acontecendo. Por exemplo, hoje, o mercado financeiro adorou a fala de Simone Tebet. O mercado subiu. Entendeu? Então, essas leituras que a gente faz ali Dólar no baixou. Pois é, mas é isso mesmo. É saber enxergar esses movimentos durante o dia. Beleza? Vai lá, Vanas. Show. Então, outra forma de você aparecer aí o tempo gráfico é dessa forma, né? Voltando rapidamente, clico com o botão direito, propriedade. Não sei se vocês lembram aqui, ó. Exibir marca d'água. Eu tiro ou coloco. A gosto do freguês, tá? Então, aqui você escolhe tirar ou colocar. Bom, aí perguntará, mas eu só vou ficar com vale? É que a gente estava comentando agora. Tem esse sinalzinho de mais, dê um clique aqui, ele automaticamente, ó, busca o ativo. Opa, quero aquela CSN, dei 2 cliques, clico no mais. Opa, agora eu quero a Petrobras, clico no mais. Agora, vamos supor que eu quero aqui o Bradesco. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, mas estão no mesmo gráfico. Vocês entenderam isso? Estão ocupando a mesma janela. Agora, por favor, se eu vi um lugar que o cara tem uma janela de um lado e uma janela do outro, como é que ele faz isso? Tá? Aí você tem que colocar um novo gráfico. Deu para entender esse maisinho aqui? São abas. Cada uma dessa aqui é uma aba. E eu posso colocar um ativo em cada aba. Só que eu não consigo ver simultaneamente. Agora, se eu vier aqui no gráfico, aqui, ó, lado esquerdo superior, gráfico, novo gráfico, dou um clique com o botão direito aqui, ó, abriu uma nova janela, correto? Tem nada a ver com aquela janela lá, é outra janela. Posso organizar isso aqui, eu posso fazer de forma automática. Se eu vier aqui em janela, ó, ou aqui, ó, nesse botãozinho, abaixo de aprenda, ó, se eu der um clique aqui, ó, arrumar, verticalmente, horizontalmente. Vou colocar verticalmente, uma do lado da outra. Essa nova que eu abri só apareceu com o Bradesco. E eu vou mudar, não quero o Bradesco aqui, eu quero o Infood. Aqui eu quero operar o índice. Então, aqui eu tenho o índice. Eu quero aqui no tempo de 2 minutos. Aqui o índice. E aqui eu quero acompanhar as ações. Eu tenho uma do lado e do outro. Ah, mas onde está a boleta? A setinha aqui, ó. Cliquei aqui, apareceu a boleta. Esta boleta é de quem? Dessa janela. Ah, mas eu quero operar outra janela. Venho aqui nessa setinha. Essa boleta é de quem? Dessa janela. Vocês podem, eu posso abrir as duas, vocês vão observar que é diferente. Ó. No índice, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 no mini índice. Aqui não, 100, 200, 300 lotes de ações, 400, 500, 600, porque aqui eu estou trabalhando com ações. Então é diferente o processo. Eu trabalho com lotes. Aqui eu trabalho com contrato. Então, se eu quero ter mais de uma tela, eu tenho que abrir um novo gráfico. Se eu for em aba, eu estou abrindo ativos diferentes no mesmo gráfico, na mesma janela do gráfico. Aí eu posso navegar digitando em cada uma das abas. Aqui não, Wanderson, eu posso ver simultaneamente. Pode falar. se você tem um gráfico sem nenhum ativo, aí como é que tu consegue ver, entrar no primeiro ativo que eu esqueci? Vamos lá, vamos fechar aqui de novo e vamos abrir. Eu estava só com esse aqui, correto? Eu Correto. quero colocar um novo gráfico. Vem em gráfico. Ah, correto. Esse aqui é um novo gráfico, né? Se for aqui na aba, na guia aqui, basta clicar no mais. Vou colocar mais um aqui, ó. Vou procurar aqui agora. Vamos colocar lojas Renner. Então, ó, cliquei no mais, apareceu essa janela aqui, eu vou lá procurar o ativo qualquer, ou escrevo aqui o código dele, tá? Mas eu vou lá, lojas Renner. Dou 2 cliques. Automaticamente apareceu aqui. Então, já estou com ativo aqui, ó, lojas Renner. Tá? Agora, não é isso que eu quero abrir mais uma janela com gráfico separado. Novo gráfico. Aqui, ó, gráfico. Dou um clique. Ele vai abrir uma nova janela. Nessa janela que abriu,
Aí é o mesmo processo. Você vai pegar a letra do ativo que você quer, vamos supor que aqui, nessa janela aqui eu quero o dólar. Então, eu vou colocar lá, vai aparecer ó, dólar FUT, dólar futuro. Então, vai aparecer o dólar aqui. Ele apareceu. Ah, mas está ruim aqui. Vamos arrumar essa janela aqui. Ó. Ou eu venho em janela e vou procurar aqui as opções, arrumar horizontalmente, verticalmente, ou eu venho no ícone aqui, ó, da janela aqui. Está aqui, ó, um dos dois. Está aqui, ó, arrumar verticalmente. Está arrumado. Arrumar horizontalmente. Está aqui, ó, em cima e embaixo. Ah, mas eu não quero nenhum dos dois jeitos. Como é que eu faço para arrumar? Aí você vem aqui, vai na sua mão, ó, arrasta, vem aqui em cima, diminui, coloco esse aqui, aqui. Aí eu venho aqui, novo gráfico, pego esse novo gráfico aqui, vou querer aqui outro ativo aqui. Vamos supor que aqui eu quero lojas americanas. Então eu pego ela aqui, encaixo aqui, diminuo aqui, coloco nesse canto, pego esse aqui, coloco aqui. Dessa forma, eu organizei a janela da forma que eu achei mais prática. Dou um zoom. E aí, se você tiver 3 monitores, você pode jogar um em cada monitor. Aí, se você tiver mais de um monitor, você pode jogar, mas aí existe um macete. Ah, Aqui é o seguinte, tá vendo esse primeiro quadrinho aqui, ó? Que tem 2 quadradinhos, tá escrito Aham. liberar a janela. Eu tenho que Isso. dar um clique aqui e colocar ela como livre. Quando eu coloco ela como livre, eu posso tirar ela desse monitor, ó, sumiu da tela, foi para o meu outro monitor, Uhum. e posso voltar com ela. Ok. Se ela tiver aqui no contido, que é o padrão, quando eu coloco contido, eu não consigo tirar ela da janela, ó, tá vendo? Aham. Ah, ela fica aqui, ó, contida. Então, se eu tiver mais de um monitor, eu sempre tenho que fazer isso. Eu tenho que vir nesse primeiro quadradinho aqui, o primeiro botãozinho, que tem 2 retângulozinhos, dou um Isso. cliquezinho na setinha, livre. Aí, a partir do momento que ele ficou livre, aí eu venho e troco ele de monitor. Você Tá lá no toca meu como segundo monitor. arrasta para um lado para o outro? Arrasta. Eu Isso. arrasto. Ó. Igual aqui, ó. Ok. Eu peguei aqui na barra de título, ó. Vem Aham. aqui, ó, na barra, Clicou em cima seguro e levo e ela. Ó. e Saiu, ó. leva. Saiu desse monitor, foi para o meu outro monitor. Ah, ok, tá bom. Voltei com ela para o monitor aqui agora. Perfeito? Beleza. E aqui, se eu vier aqui, quando eu tenho mais números ímpares, né, ou mais de 2 janelas, se eu vier aqui pedir para organizar, ó, verticalmente, horizontalmente, aí já começa a complicar, Uhum. Eu tô porque falando eu isso tenho porque mais meu janelas. genro disse que ia me dar mais um monitor, aí eu já tô aprendendo aqui, né? Ih, Um rapaz, genro bom da porra. promessa de genro é padrão, hein, cara. Pô, botou Pô, no ouvido aí. aí eu gostei, cara. Tem que Areia de arrumar uns vidro aí. camaradas assim. Não, pô, aí chega hoje aí em sua casa, velho. Chega hoje aí. Perfeito? Perfeito. Não, beleza. Quer dizer que você consegue passar o gráfico para um outro monitor, né? Muito maneiro Consegue, isso. porque dependendo da quantidade de gráficos que você vai trabalhar, e isso futuramente com certeza vai acontecer, você não vai conseguir colocar tudo num monitor só. Até consegue, mas você vai precisar de uma certa habilidade. Então, quando você está trabalhando com muito gráfico, você vai precisar de mais de um. Tem uns malucos aí, cadê o Jonathan aí? Uhum. O Jonathan, se deixar, ele coloca 15 monitores, cara. O Jonathan é um Sim. cara assim, o sonho do Jonathan é. Você já viu aquele pessoal que fica controlando estrada, que tem aquele monte de tela mostrando cada pedágio, cada estrada? O sonho do Jonathan é ter aquilo no escritório dele lá, entendeu? Uns 25 monitores, né? Só 25? Aí, estou falando. Agora, esses Então, monitores, eles são ligados no mesmo... na mesma mesmo- CPU, no seu mesmo computador. Então, aí o seu computador tem que ter várias saídas, né? Então, hoje em dia, isso é até simples. Hoje em dia, normalmente, qualquer placa de vídeo aí te permite ligar no mínimo três monitores. Beleza. E os computadores hoje, notebook, todo notebook tem saída pelo menos para 2 monitores.
HDMI. É muito difícil ter um notebook aí que não tem saída para 2 monitores. Então, você consegue usar a tela do notebook mais 2. E existem alguns periféricos que você compra que você pode multiplicar isso também. Mas o Isso que eu ia ideal é você falar. usar o próprio hardware, né? Você tem adaptadores que você compra, tem umas caixinhas que você coloca vários monitores. Você liga o outro monitor HDMI ou na porta USB do notebook? Como é que você Então, faz? no notebook, você normalmente tem uma saidinha HDMI e uma outra tipo. Normalmente, hoje em dia, não tem mais o tipo de saída. Tudo sai novo agora, normalmente já sai com duas HDMI. Aí você liga um HDMI no monitor, o outro no outro. Agora, logicamente, se você tiver um monitor 4K ou uma TV 4K, é como se você tivesse 4 monitores Full HD. Então, se você tem uma TV 4K de 32 polegadas, ou 43 polegadas, que de 32 você quase não acha, mas 43, você, com um único monitor, você pode colocar 4 telas de tamanho tipo 20 polegadas, 22 polegadas, e você vai trabalhar tranquilamente. Não precisaria nem de mais que isso, mas tem que ser 4K. Aproveita que na Magazine Luiza está na promoção. Então, Velho, já aproveita que o seu genro vai te dar, entendeu? Já pede um 4K de 43, entendeu? Eu vi, Vitor? Oi. Na real, dentro do, tipo assim, não se preocupa muito com isso vocês, tá? Quem já tem um monitor ali com tamanho bom, dá para começar, beleza. Eu até Eu aconselho, trabalho com um monitor só. O dá para segundo meu monitor é para outra plataforma que eu uso, que não tem nada a ver com o Profit. Eu consigo colocar tudo no monitor só. Verdade. Dá para começar com um monitor, tiver um tamanho bonzinho, já dá para esquematizar. A partir do momento que vocês forem ganhando confiança, foram dominando leitura e fala, pô, velho, eu quero botar aqui mais um tipo gráfico, aí você já começa a ajustar isso aí, beleza? Mas assim, eu há muito tempo operava com um monitor só, depois passei para 2. Eu hoje opero com 2 monitores, tá? Mas dá tranquilo. Não se preocupa com isso agora, não. Galera, Agora é hora de tirar dinheiro do mercado e não gastar. Exatamente. Beleza. qual o Gostei. nome da nossa plataforma, hein, que a gente vai usar? É Profit? Profit Pro. Profit Pro. Isso, Profit Pro. Correto? Bom, galera, resumindo, o que a gente tem que eu queria passar para vocês, tá? Logicamente, eu vou abrir para perguntas aí. Como funciona, como é a tela do Profit, o macete do botão direito, que é o atalho, tá? O que é o desktop, né? Como você pode recuperar, salvar um desktop, exportar e importar configurações, tá? De que forma? Como você pode adicionar um indicador, remover o indicador, eu não falei, né? Falei só como coloca. Como é que eu tiro o indicador da tela? Clico com o botão direito em cima dele. Simples, o botão direito é milagroso, ó, excluir. Olha lá, já era. Opa, quero excluir aqui embaixo, aqui, ó. Clico com o botão direito, tá? E vou lá e procuro excluir, tá? Aí você pode apagar tudo. Nesse caso aqui, que é meio particular, se eu vier aqui em cima dele, ele vai aparecer uma janela, ó. Eu fecho a janela, tá? Ou, se eu já tiver colocado ele lá também, tem outra forma também. Olha lá, volume financeiro, aqui. Se eu clicar com o botão direito aqui, ó, remover indicador, ó. Qual indicador que eu quero remover? Eu posso selecionar aqui alguns deles, ó. VWAP. Eu tirei a VWAP. Vamos tirar mais um indicador. Remover indicador. Média de 10. Tirei média de 10. Remover indicador. Média de 200. As médias só estão indo embora. E eu posso ir removendo também. Remover todos os indicadores. Só não removo os que estão em janela diferente. Por isso que eu deixei ele por último, ó. Aí eu tenho que vir aqui. Vai aparecer aqui o xizinho aqui, ó. Fechar. Fechei, acabou. Tá? Botão direito é o macete. Não sei como Milagroso. fazer, clica com o botão direito que ele resolve para você. O famoso dedo de Deus. Exatamente, isso aí. Perguntas? Não, tudo anotado. Agora é só Rivaldo. praticar. Rivaldo, Samuca aí, quem entrará depois. Sobre De situações boa, irmão, aqui, só anotando. situações aqui na boleta, que é um que você
clica no comprar, no vender, isso a gente vai ver nas aulas de nivelamento, que nós vamos estar no replay. Isso aqui é legal a gente fazer no replay, que aí vocês vão ver a hora que comprou, vendeu, como é que acontece Isso. no gráfico, tá? Era isso que eu ia perguntar, você já adivinhou. Isso aí a gente vai ver na semana que vem, que é a aula do replay.